A palavra à senhora deputada Maria Luísa Aldim, do CDS-PP. A propósito, eu queria solicitar que ficasse escrito na ata, relativamente à proposta que votámos há pouco, a 607, sobre a EML, que a senhora deputada Maria Luísa Aldim não tomou parte na votação por estar impedida por razões profissionais. Deve ficar registado na ata. Podemos dar-lhe agora a palavra, desculpa. Muito obrigada, e muito obrigada, Sra. Presidente, pela referência. Queria começar a dirigir e cumprimentar toda a mesa, os senhores deputados, os senhores vereadores, o senhor Presidente de Câmara, caros munícipes. Em relação ao orçamento e às grandes opções do plano para 2017-2020, o Grupo Municipal do CDS-PP vai votar contra por considerar que o documento em apreciação não tem como principal prioridade responder às necessidades e interesses dos lisboetas, nem gerir eficazmente as contas do município. Quando a saúde financeira do município parece estar a equilibrar-se, tornou-se mais tendencioso desperdiçar, e o CDS-PP não alinhará com desperdício financeiro e gestão ineficaz dos dinheiros públicos. Relativamente aos documentos em apreciação, gostaríamos de elencar alguns elementos menos claros que merecem ser esclarecidos. Começo por referir o valor atribuído à taxa turística, que a Câmara Municipal espera arrecadar cerca de 15 milhões de euros, porém, segundo consta por afirmações anteriores, que aqui hoje já foram referidas, a Câmara arrecada 15 milhões, mas espera realizar 45 milhões de euros em investimento municipal, resultado das parcerias a estabelecer com o setor do turismo. Porém, não sabemos bem quais são as parcerias e como foram calculados estes 45 milhões de euros. Com o aumento do número de turistas na cidade de Lisboa, estranhamos também que o valor da receita inscrito seja o mesmo que consta na proposta de orçamento para 2016. Ou seja, apesar de se bater um novo recorde no número de turistas, a receita prevista continua a mesma. Ou é um lapso ou estamos perante uma subvalorização da receita intencional. Relativamente às receitas extraordinárias, sabemos que assentam na contínua venda do património não estratégico, com base numa lista que, entretanto, e após muitos pedidos, que até já foi apresentada à Assembleia, mas para uma maior transparência de informação, entendemos que seria relevante que a Câmara Municipal esclarecesse previamente quais são os imóveis que pretende alienar em 2017. Contrariamente ao discurso anterior, que defendia que a venda destes imóveis servia para a amortização da dívida, agora não é assumido o propósito da venda do património, o que só nos leva a assumir que servirá para financiar as obras eleitoralistas a decorrer na cidade. Constatamos também que as receitas correntes estão sustentadas no aumento dos impostos diretos e das taxas, multas e outras penalidades. No entanto, vejamos em detalhe os números e as expectativas. O IMT apresenta uma subida de 23,6 milhões de euros. Admitindo que o mercado imobiliário continua a crescer, parece-me que este incremento de 17,4% é uma estimativa demasiado otimista. A derrama cresce 5,6 milhões de euros. Os indicadores macroeconómicos, como por exemplo o crescimento do PIB, não sustentam um aumento de 11,2%, peço desculpa. As coimas e as penalidades por contraordenações têm um incremento de 6,2 milhões de euros. Em 2015 foi orçamentado 5 milhões. Ora, ao analisarmos a execução orçamental de 15 de outubro de 2016, encontram-se cobrados 2,5 milhões de euros, não havendo explicação no relatório para um aumento tão significativo, que não se compreende como se alcançará agora uma receita de 11,5 milhões de euros. As receitas de capital estão quase na sua totalidade refletidas na rúbrica Outras Receitas de Capital. O montante de 135,4 milhões de euros orçamentado nesta rúbrica representa 17,5% do total da receita, ou seja, 17,5% do total não sabemos qual é a origem. No relatório do orçamento, à semelhança do ano anterior, não é disponibilizada qualquer informação sobre a composição deste valor. Apesar de se admitir que nele estejam incluídos o valor da venda dos terrenos da Feira Popular, por exemplo, consideramos fundamental que seja apresentada em maior detalhe. Em outras receitas de capital está inscrita também a verba de 135,4 milhões de euros, mais 33,4 milhões de euros que no orçamento de 2016, como dizia há pouco, que era de 102 milhões de euros. Em outubro era possível ver que este valor só foram cobrados 1,2 milhões de euros, o que dá uma execução orçamental pouco superior a 1%. Questionamos a que se deve então este aumento no presente orçamento e quais são os critérios utilizados para este cálculo. A senha avassaladora com que este Executivo Socialista resolveu taxar os lisboetas e os seus visitantes em matéria de impostos mostra como a previsão da receita entre 2014 e 2017 há um aumento de 30,5%. Em matéria de taxas e taxinhas, entre 2014 e 2017,
há um aumento de previsão da receita de 104%. Este saque ao contribuinte é uma verdadeira pedra de toque de fanatismo ideológico da esquerda. Do lado da despesa corrente, observamos que existe uma comparação com o ano anterior, um aumento de 26,4 milhões de euros, de 5,6%, e nas despesas de capital, um acréscimo de 24,8 milhões de euros, respeitante a 9,9% de aumento. Salientamos que as rúbricas de aquisição de bens e de serviços, que sofrem um aumento de 7,2 milhões de euros, respeitante a 5,5%, com o acréscimo de 2,8 milhões de euros na rúbrica estudos e pareceres, bem como o acréscimo de 3,9 milhões em trabalhos especializados. Também as transferências correntes aumentaram 8,2%, sendo destacar a verba de 4,2 milhões de euros dedicada apenas ao Fundo de Mobilidade Urbana. Estranhamos, e não posso deixar de referir, que quando recentemente o CDS-PP apresentou uma proposta de alteração à proposta de orçamento para 2017 em sessão de Câmara Municipal para o aumento da devolução do IRS para 3,75% em vez dos 2,5%, que correspondia a uma devolução de cerca de 15 milhões de euros aos cidadãos, a maioria socialista rejeitou, com base em argumentos de que a medida era eleitoralista. Por último, gostaria de deixar umas notas quanto ao tão publicitado Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa, que agora começa a ganhar forma na sequência do memorando de entendimento para a gestão da Carris. Será importante perceber e ter conhecimento de qual a estratégia de rejuvenescimento para a gestão da Carris e quais os custos efetivos desta gestão a médio e longo prazo. Como já todos sabem, o CDS veria com bons olhos a concessão privada da Carris, uma vez que a mesma traria indiscutivelmente menores custos de funcionamento e de investimento para este importantíssimo operador da cidade, com efeitos diretos e imediatos para os contribuintes e utentes. Além da componente financeira e melhor serviço da Carris ao utilizador, é impossível dissociar a gestão do metro, bem como a gestão dos transportes numa ótica não somente do concelho, mas numa lógica integrada com toda a área metropolitana de Lisboa. E por falar em metro, desconhecemos a posição da Câmara Municipal quanto ao nível de serviço que, como sabemos, está a degradar-se dia após dia por falta de recursos, como foi patente recentemente na semana do Web Summit. É contínua e sistematicamente objeto de todo o tipo de críticas por parte dos utentes. Até à data, nem uma palavra. Mas, resumindo, as opções estratégicas do Orçamento de 2017 são praticamente todas o essencial dos problemas de manutenção do status quo, e a redução da dívida tem sido conseguida apenas pela redução de ativos do seu património próprio. Evitam-se concessões sobre aquilo que não é propriedade da Câmara Municipal, mas vendem-se bens patrimoniais com a qualificação de que não são estratégicos, o que revela um grande paradoxo. Os valores referidos no documento para o desenvolvimento, investimento e emprego são ínfimos para aquilo que se pretende e longe do que é desejável. Entendemos que as diversas componentes das linhas marcantes, portanto a política fiscal e tributária, o Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa e o Fundo de Desenvolvimento Turístico, devam ser explicitados na sua estratégia e na sua vertente quantitativa também. Pelo que temos observado no nosso dia-a-dia, em Lisboa, a dita qualidade de vida tem vindo a degradar-se e este orçamento é o reflexo da não evolução da nossa cidade. E por não concordarmos com esta estratégia, votamos contra. Disse. Muito obrigado, Sra. Deputada.